Boa noite a todos e todas. Sou Júlia Andrade, fundadora da Ativa Educação, professora, pesquisadora, palestrante, escritora de livros e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre como que a aprendizagem visível pode facilitar a compreensão dos estudantes. Esse é um tema muito caro para nós, né, que escrevemos o livro Aprendizagens Visíveis, Experiências Teórico-Práticas em Sala de Aula. E a gente queria contar um pouquinho para vocês da discussão que a gente levou para a Beth Educar esse ano, né, no comecinho do mês passado, falando exatamente sobre esse tema. Como que as aprendizagens visíveis facilitam a compreensão dos estudantes? Como que ela torna mais visível a aprendizagem dos estudantes? Eu queria começar contando um pouco de uma outra história, antes de entrar na Beth Educar. Queria começar falando desse livro aqui do professor Antônio Nóvoa, Professores, Libertar o Futuro, que ele acabou de lançar aqui no Brasil. Ele lançou primeiro no Brasil, antes de lançar em Portugal, Professores, Libertar o Futuro, pela editora Diálogos, que vinha fazendo uma série de viagens, né, e os diálogos embalados, levando para os assinantes vários livros. Inclusive, ano passado lançaram o nosso livro nos Diálogos Embalados. E agora as meninas dos Diálogos lançaram também uma editora e o primeiro livro que elas estão lançando é o do Antônio Nóvoa, né? Muito chique. E ele lançou esse livro semana passada, ou retrasada. A gente foi aqui no evento, né, no Colégio Santa Cruz, evento de lançamento, e ele traz uma ideia muito maravilhosa. Primeiro essa, de que o futuro não está garantido. A gente tem que libertar o futuro formando os jovens, a cultura do presente, a partir de uma reflexão crítica do passado. E aí ele vai falar especialmente do papel dos professores nisso, né? Como que um professor faz? Qual que deve ser a missão do professor? E ele começou a palestra dele falando que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com os discursos fáceis, por exemplo, de ênfase nas aprendizagens e treinamento de habilidades, por exemplo, de conhecer neurociência e falar de como o cérebro funciona, por exemplo, de falar sobre o papel da família e dos afetos e como que a escola tem que lidar com isso. Então ele vai falando dos vários cuidados que a gente tem que tomar para não cair num engodo. E eu, como autora do Aprendizagens Visíveis, já fiquei, toda, dei de presente o livro para ele. Vocês podem ver lá no nosso perfil que tem, ganhei o livro do professor e dei o nosso para ele de presente. E queria começar falando disso, de que a gente não tem uma visão de aprendizagens visíveis como uma técnica que você aplica para treinar habilidades e para que qualquer estudante tenha um excelente desempenho em tudo. Antes, de ser técnicas e antes de treinar habilidades, a gente tem que lembrar da missão formativa que a gente tem, que é isso que o professor Antônio Nóvoa vai discutir no livro dele. Qual que é o papel fundamental dos professores no mundo de hoje para garantir uma formação para a cidadania, um pensamento crítico, reflexivo, que participe do mundo contemporâneo, sem reduzir a experiência da sala de aula a um treinamento de habilidades? Então, em nenhum momento, quando a gente está discutindo aprendizagens visíveis, a gente está falando em treinamento de aprendizagens e de tornar este treino visível. Então, essa pode ser uma incompreensão comum e que tem a ver justamente com essa cultura que está difundida e que o professor Antônio Nóvoa critica no livro dele, de exaltar que a gente conheça como o cérebro funciona, como as crianças aprendem para treinar melhor elas para fazerem coisas, né? Então, antes da gente treinar, a gente tem que pensar qual é o propósito. E o propósito formativo é desenvolver competências gerais para lidar com esse mundo contemporâneo. É a ideia de aprendizagem para o desenvolvimento integral. E essa aprendizagem para o desenvolvimento integral é uma aprendizagem que não vai justamente focar só no treino de habilidades cognitivas, mas vai integrar para qualquer objeto do conhecimento, vai trazer uma pergunta, uma investigação, um propósito que tem que ser claro para o estudante e para o professor e que tem que ser uma jornada de experimentação com sentido de ambas as partes, de professores e alunos. E essa jornada só vai fazer sentido e vai ajudar no desenvolvimento integral se nós, professores, soubermos integrar, a reflexão crítica, o engajamento, a participação, criar um ambiente seguro de escuta compartilhada, em que os estudantes possam falar o que eles pensam e compartilhar suas ideias,
em que eles não tenham medo de errar, em que eles possam participar e que a gente crie essa cultura de colaboração e reciprocidade em sala de aula. Então, quando a gente está falando em aprendizagens visíveis, a gente está falando nessa perspectiva de aprendizagem para o desenvolvimento integral, integrando o que a gente pensa, o que a gente faz com as mãos, o que a gente sente, criando esse ambiente de colaboração, escuta e pertencimento para investigar quaisquer temas contemporâneos, né? E o mais importante é que a gente crie sentido. Então, essas investigações têm que fazer sentido para os estudantes. E, bom, como a gente vai colocar aqui, o que a gente vai depois disponibilizar para vocês no nosso canal do YouTube, a palestra integral que a gente fez na Bet Educar foi filmada. Então eu vou falar um pouco aqui com base em slides que depois vocês vão poder ver o conteúdo integral da palestra de 15 minutos no nosso canal de YouTube. Então a gente está vivendo hoje, em muitos lugares, né, na maioria das escolas, um choque geracional, né, entre escolas que foram, na sua maioria, desenhadas, concebidas no século XIX, com espaços, com salas de aula separadas, com carteiras enfileiradas, com espaços de 50 minutos para cada matéria, ou 45 minutos, com uma experiência de fragmentação do tempo e do espaço para eu estudar do século XIX. A gente tem professores como eu, do século XX, que sabem ainda o que é mimeógrafo, que lembram do cheiro do mimeógrafo e de outras tantas tecnologias que a gente já usou na sala de aula há muito tempo e que viu toda essa mudança tecnológica que está acontecendo no século XXI de modo intenso e foi mais intensificada ainda durante o Covid. E a gente tem estudantes do século XXI, que já são nativos digitais e que já viveram, né, essa experiência Recording in progress. Tô gravando. Que já viveram essa experiência de uma mudança acelerada das formas de organização do tempo, do espaço, da comunicação, que já tem os celulares como computadores de bolso, né, para olhar tudo, compartilhar tudo, pesquisar tudo. Então tem essa experiência touchscreen imediata da vida, né? Estudantes do século XXI que não têm uma disponibilidade para sentar, ter foco e estudar. A gente tem que criar essa disponibilidade nos estudantes. Como que a gente cria engajamento, participação e uma abertura de cada um deles para desenvolver as 10 competências gerais, né? Desenvolver amplo conhecimento do mundo, pensamento crítico, ter paciência para o pensamento crítico, ampliar repertório cultural, usar os diferentes meios de comunicação, inclusive o letrado, que é o mais desafiador, né? Fazer os estudantes quererem ler e escrever. Dominar a cultura digital, não só ser consumidor de cultura no mundo digital, mas produzir cultura digital, ganhar capacidade de pensar seu próprio projeto de vida, seu próprio trabalho, desenvolver argumentação em múltiplas linguagens, desenvolver autoconhecimento e autocuidado. Então, a cada oportunidade de estudo, pensar o que eu já sabia sobre isso, o que eu sei agora, o que eu ainda quero saber, o que esses estudos modificaram do meu pensamento. Empatia, cooperação mesmo com quem eu não gosto, com quem é diferente. Como é que a gente ensina estudantes a terem empatia e cooperação como valores arraigados de que é assim, a gente vai trabalhar na vida mesmo com quem a gente não gosta. Então como que a gente ensina isso? E tudo isso para ter mais responsabilidade e cidadania pelo mundo que a gente vive, que é um mundo extremamente complexo e que exige que a gente esteja a par dos acontecimentos, que a gente tenha uma opinião bem fundamentada sobre a cultura, a política e tudo mais. Bom, a escola no mundo todo e a escola no Brasil em especial não está fazendo direito a esse trabalho, né? A gente tem pesquisas da Gallup desde 2016 mostrando no mundo inteiro que o engajamento das crianças é crescente, é uma curva crescente até o 5º ano. As crianças amam ir para a escola, querem participar da aula, querem não querem faltar, e a partir do 5º ano tem um decréscimo desse engajamento até chegar numa curva quase de evasão no ensino médio, em que os estudantes muitas vezes não veem mais sentido, não querem participar, não querem sequer falar em sala de aula quando estão presentes. Então a escola não está engajando para o desenvolvimento integral, não está criando essa cultura de pensamento. E a gente tem o que o Andreas Schleicher, diretor do PISA, da OCDE, nos trouxe como um desafio a partir da leitura do nosso desempenho no PISA, muito ruim, né? Ele diz assim: se você quer que seus alunos sejam criativos, é necessário permitir que eles experimentem. Se experimentarem, cometerão erros. Se cometerem erros, será preciso ajudá-los a aprender com eles. Se penalizarmos os erros e se só pedirmos a resposta certa, eles não serão criativos.
Professores precisam dar espaço para os alunos desenvolverem seu próprio raciocínio. E isso não é algo em que os estudantes brasileiros sejam muito bons hoje. Então, como que a gente cria justamente uma experiência de aprendizagem em sala de aula com sentido, com significado, com profundidade, em que os estudantes possam errar, não tenham medo de falar, sejam criativos, colaborem e participem? Como que a gente, do nosso conhecimento, do domínio do conteúdo que a gente precisa ensinar, matemática, história, geografia, artes, educação física, a gente ressignifica esse encontro importante com os estudantes? Para isso, a gente tem que voltar a pensar muito profundamente no propósito do triângulo pedagógico principal do professor. O que a gente tem que ensinar, e aí a BNCC nos ajuda a ter essa ideia, como a gente vai ensinar, que estratégias a gente vai utilizar e como a gente vai avaliar. Pensando nessas três coisas é que a gente tem que que é a nossa proposta de pensar as aprendizagens visíveis e toda a bagagem teórica das aprendizagens visíveis. Como que a gente se repergunta, buscando sentido e profundidade, o que eu quero ensinar, como eu vou avaliar e como eu crio uma coerência de tudo isso para desenvolver as competências gerais, que é a nossa missão. Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho de uma prática, né, dessa concepção das aprendizagens visíveis. As aprendizagens visíveis são, ao mesmo tempo, que é o que a gente conta aqui no livro e que tem uma parte toda aberta dele que vocês podem fazer download, que está no nosso site www.ativeedu.com.br. O prefácio do professor José Moran e a minha introdução explicando essa teoria das aprendizagens visíveis está aberto em PDF para todo mundo ler. Então, o que a gente está chamando de aprendizagens visíveis é, ao mesmo tempo, uma concepção baseada nas ciências da aprendizagem, nesse estudo multidisciplinar entre neurociência, psicologia cognitiva, pedagogia, sociologia da educação. Então, é uma concepção de ensino e aprendizagem e é também um conjunto de ferramentas práticas para tornar o processo e os resultados da aprendizagem visíveis para professores e estudantes, com o propósito de não treinar apenas habilidades, mas de gerar engajamento, participação, para criar essa cultura de participação em sala de aula, essa cultura de pensamento ativo em sala de aula, reflexão em profundidade sobre como melhorar a aprendizagem de todos os estudantes, nesse sentido do desenvolvimento integral que a gente estava falando antes, tá? Então, a gente pode, né, não acho que é o caso nessa live da gente fazer isso, vocês vão ter acesso à palestra inteira. Tem um triângulo pedagógico que a gente coloca como a base, né, de teoria, que começa lá em 1960, 70, na região de Reggio Emília, da Itália, com a educação infantil, que já traz toda essa pergunta, né, de como tornar o processo de investigação das crianças mais visível, mais apropriável para elas mesmas. Depois o Projeto Zero, da Faculdade de Educação de Harvard, que faz muita pesquisa com Reggio Emília também, e que tem mais de 50 anos de pesquisa sobre como tornar o pensamento visível nas várias áreas, nas várias frentes de pesquisa, desde o maker até a matemática, as artes, tem muito material. E é sobre isso que a gente fala bastante no livro também. A maioria dos autores da nossa coletânea se debruçam mais sobre o Projeto Zero. E a gente tem mais recentemente, desde a década de 90, o professor John Hattie, que hoje está na Universidade de Melbourne, na Austrália, que fez a maior pesquisa baseada em estatísticas em educação, que é a maior meta-análise já feita em educação sobre o que mais tem impacto na aprendizagem dos estudantes. E quais são os fatores de impacto, avaliando, né, diferentes estudos sobre características do estudante, características da família do estudante, características dos professores desses estudantes, características do currículo e formas de uso da tecnologia. Ele categoriza essas 5 grandes eixos, né, de análise dos fatores de aprendizagem e faz uma análise estatística desses fatores e vê o que mais tem impacto na aprendizagem dos estudantes. É uma pesquisa gigantesca, ele tem vários livros publicados e ele vem derivando essa pesquisa para as linguagens, para as matemáticas, para as ciências da natureza e ciências humanas. Eu vou trazer para vocês aqui um pouco das práticas mais metodológicas de sala de aula, que são as práticas que o Projeto Zero desenvolveu, estudando salas de aula reais, indo para salas de aula onde os professores estavam trabalhando e atuando,
E por isso que para muita gente, para todo mundo que conhece essa teoria, tem alguma coisa que fala, nossa, isso me parece familiar. Nossa, eu já fiz isso antes. Porque justamente a pesquisa do Projeto Zero, de como tornar o pensamento visível, foi feita a partir da observação de salas de aula reais, de professores que geravam engajamento, participação e reflexão em profundidade em salas de aula reais, de várias faixas etárias e para várias áreas do conhecimento. E por que eu vou trazer o Projeto Zero? Porque eles são muito práticos, eles são muito mão na massa, tem muita teoria por trás, mas é muito mão na massa. E quando a gente vai olhar para as outras propostas teóricas que vão discutir práticas, citam o Projeto Zero, inclusive o professor John Hattie. Então, por isso que a gente tem essa preferência pelo Projeto Zero e também porque a gente acredita muito nisso. Então, em todo o meu tempo aí de professora da educação básica e depois em toda a formação de professores, né, nos últimos 20 anos e nos últimos 6 anos, muito fortemente com essas teorias e essas práticas, eu já desenvolvi isso tudo em todas as áreas do conhecimento, matemática, artes, linguagens. Nos nossos cursos a gente aborda todas as áreas do conhecimento. E quero muito desenvolver isso com leitura e pensamento crítico de reportagens, notícias, e eu quero desenvolver um trabalho ainda com fake news. Então, se alguém aí tiver conhecimento disso, ideias e tiver insights a partir do que a gente experimentar aqui, me escreve, porque eu tô buscando isso e já tô com o segundo livro aqui na cabeça sendo pré-cozido, né? Quero escrever esse ano ainda. Então, eu quero experimentar com vocês a rotina de pensamento visível, que é a rotina carro-chefe, que todo mundo começa experimentando por ela, que é o que eu vejo, o que eu penso e o que eu pergunto. A gente não necessariamente precisa fazer essas 3 etapas assim, como protocolos fixos, né? Porque no começo a gente vai só olhar o que eu vejo, o que eu imagino, vai ser assim que a gente vai pensar. Então não se atenham às 3 etapas, se atenham à experiência sensível. Então primeiro o que te salta aos olhos e o que você imagina a partir dessas imagens. Então eu vou aqui, Paty me ajuda, você tá aqui animada. Eu vou pela primeira vez colocar uma imagem aqui dentro do próprio Instagram, enquanto a gente trabalha, e aí eu quero que vocês me digam o que vocês estão vendo e o que vocês imaginam ser isso. Tá dando pra ver? O que você vê, o que você imagina ser isso, o que você pensa disso que você vê e que perguntas vêm na sua mente. Tá dando pra ver? Entrou pra vocês ou ainda não entrou? Me deem um feedback aqui, porque como é a primeira vez que eu tô fazendo assim, eu tô aprendendo junto com vocês. Entrou pra vocês uma imagem? Ou não? Posso até convidar alguém para entrar aqui comigo. Tá vendo? Beleza, ótimo. Se alguém quiser entrar aqui para falar junto comigo, eu acho ótimo. Se não, escrevam. O que vocês estão vendo? O que vocês acham que é isso? Eu não consigo identificar a imagem, isso mesmo. Nada? Você não consegue ver nada na imagem? Pode ser, você não precisa ter certeza de nada, são só hipóteses. Vocês não estão vendo coisas assim acumuladas, coloridas? Isso vocês conseguem ver? Eu não sei exatamente como que está aparecendo para vocês, com que tamanho está aparecendo. O que vocês acham que é essas coisas aí? Vocês não veem uma bolinha amarela, como se fosse uma tampinha de garrafa? Sim, tá, ótimo. Então vão me dando feedback aqui. O que vocês estão vendo? Não tem certo e errado, gente. Não tem. A gente está praticando aquela cultura de pensamento colaborativo. Não tem certo e errado. O que vocês estão vendo? Um punhado de coisas. Isso! Joia, Lele, Felipe, Gota, que eu não sei exatamente seu nome, estou lendo como aparece para mim. Perfeito. Vejo como se fossem entulhos. Perfeito. São realmente restos de coisas. Já estou aqui ajudando vocês. Ó, a Cleise já viu. Penas, tampa de garrafa, lixo. Muito legal. Letícia, desculpa, Lê. Obrigada pela sua colocação. Objetos, entulhos, como disse a Letícia. Cleise, você que viu penas, além da tampa de garrafa e lixo, o que você acha que é isso? Onde que está esse material? O que você acha que é esse conjunto de coisas que está aparecendo aí? Objetos, que mais? O que vocês acham que é? Onde que está isso? Materiais que poderiam ser reciclados.
O que te faz dizer isso, Wanda? O que te faz dizer que são materiais que poderiam ser reciclados? Tá parecendo para vocês que é um punhado de lixo. Estou imaginando que vocês estão vendo que seja um lixo de coisas feitas de plástico, de coisas que podem ser reutilizadas. É nesse sentido, Wanda? A Cleise também viu uma pena de animal. Então, está aqui provocando ela colocar um pouco mais o pensamento dela e compartilhar. Então, a gente pode ir levando o nosso pensamento coletivo para pensar que é um conjunto de entulhos, que é um conjunto de lixo, mas pode ser também o quê? Aonde que isso daí pode estar? O que começa a vir na mente de vocês? Como vocês estão um pouco tímidos, material artístico, a Patrícia falou. Pode ser um conjunto de coisas organizadas por um artista. Patrícia, tá te vindo alguma ideia específica na cabeça? Algum artista que você conhece que já trabalha com esses materiais? Às vezes a gente começa justamente a conectar com o nosso conhecimento prévio e a imaginar com o nosso repertório. Não tem nada de errado nisso. Então a gente pode pensar que é lixo, lixão, entulho, como agora a gente pode levar o nosso pensamento para ser um conjunto de materiais artísticos. Talvez a Paty possa estar pensando em coisas do Vicky Muniz, que já fez muito desse tipo de trabalho. Só que, vou voltar lá na Cleise, ela viu uma pena. Vocês ainda não disseram aonde isso pode estar. Pelo pensamento da Paty, pode ser um conjunto de um ateliê artístico. Pelo pensamento da Letícia e da Cleise, aonde isso pode estar? Que objetos podem ser esses? Como eles foram parar aí? Eu vou colocar agora uma outra imagem. Eu vou colocar uma outra imagem, a gente fez um zoom, a gente viu um pedacinho da imagem, agora a gente vai dar um zoom out e vai ver um pouquinho maior. E agora, o que vocês estão vendo nesta imagem? O que você imagina ser isso? Que antes parecia um entulho, um lixo, e para a Paty pareceu um conjunto de objetos que podiam ser artísticos. E agora? Agora apareceram mais coisas aí em volta. A gente está vendo em volta uma cor mais escura, mais cinza. A gente vê mais penas de animal. A gente vê até uma estrutura meio dobrada, que poderia ser uma asa, uma perna. O que vocês imaginam que é isso? Aonde está essa imagem? Aonde está esse animal? Aonde está esse conjunto, né, de entulhos, de coisas envolto desse animal? Onde isso pode estar? A Flávia falou, estômago de um pássaro. O que te faz dizer isso, Flá? Você acha que isso está dentro de um animal que morreu? É isso? Parece que está numa boca ou numa barriga de animal, a Cleise disse. Numa boca, né? Pode ser a estrutura aberta de uma boca, e a gente está vendo aquilo tudo, de uma boca que pode ter engolido um animal, ou pode ser o estômago mesmo do próprio animal. E aonde que parece que está isso? Que fundo é esse que a gente vê meio cinza, meio escuro? A Letícia fala, parece um pássaro próximo a um lixão. Ele pode ter caído no lixão e se decomposto lá. A Wanda, é um ninho de passarinho. Um ninho que também foi feito com lixo. Parece que tem umas vértebras, disse a Flávia. Sim, ali na estrutura dobrada, né? Está relacionado com uma ave, disse a Paty. Parece que tem a ver com a ave, né? E o que nos faz dizer isso? Nos faz pensar que é uma ave porque tem essas penas em volta, né? E a gente vê uma estrutura dobrada ali com ossos, e a gente vê mais acima uma estrutura assim, né? De ossos também, bem acima à esquerda, um pouquinho da tampa amarela, que também é uma ossada. E ali à direita, em cima, né, à direita, a gente vê como se fosse a vértebra mesmo, né? A coluna da espinha dorsal. Será que está num lixo? Será que está numa praia? Será que isso é a boca de um animal que comeu outro animal? Será que é um ninho e esse animal morreu em cima do ninho? Ou será, como a Flávia disse, que a gente pode estar vendo já dentro da barriga do estômago de um animal? Muitas hipóteses apareceram aqui. E se nós estivéssemos em sala de aula, eu estaria rabiscando essas ideias visivelmente para vocês irem vendo o pensamento uns dos outros, se conectando com o pensamento uns dos outros e modificando. De um pensamento que era uma intervenção artística, a uma interpretação que é um lixão, a uma interpretação que é um próprio animal que pode ter se intoxicado. E a gente deu um zoom, viu um pedacinho da imagem, agora viu um pouquinho maior, foi se conectando um com o pensamento do outro, modificando o pensamento, e agora a gente vai ver a foto inteira. E aí, com a foto inteira, a gente vai se fazer novas perguntas.
Vou escolher aqui a foto que mostra a cena inteira. Pronto. E agora? O que vocês estão vendo? E o que vocês acham que é isso? Que perguntas vêm à sua mente quando você vê essa cena? Não é uma cena exatamente feliz, né? O que a gente está vendo? A gente vê ao fundo areia, a gente vê a estrutura de um pássaro, né? Então é possível ver ali a coluna vertebral dele todinha, mais em cima a cabeça com o bico, uma asa para cima dobrada e outra asa para baixo dobrada. No meio, como a Flávia tinha escrito antes, seria a barriga, né? O estômago desse animal cheio de entulho e de plásticos. Como isso foi parar aí? A gente pode se fazer muitas perguntas, né? Como esse material foi parar aí? Que pássaro é esse? Que praia é essa? A Ale está falando aqui, um pássaro que morreu após se alimentar de entulhos. Exatamente, Letícia. Infelizmente é isso. E aí a gente pode se perguntar muitas coisas. De onde veio esse lixo? Onde é essa praia? O lixo que é produzido em São Paulo pode chegar a intoxicar um animal em Santos? O lixo que é produzido nos Estados Unidos pode chegar no nosso litoral? Ou um lixo do Japão pode chegar até nós? Ou ainda um lixo do centro do Brasil, do Planalto Central, pode fazer caminhos nas águas do Brasil e chegarem até o litoral? Por que esse lixo todo foi parar lá? E foi isso mesmo que a professora fez essa discussão com os estudantes em sala de aula para aquecê-los sobre o pensamento sobre as águas. Então, para pensar a relação das águas entre si no planeta inteiro, como tudo está interligado, como não tem fora, né, do meio ambiente, não tem fora. Vou levar o lixo para fora de casa. Não tem fora. Tudo é a nossa casa, né? O planeta é interligado, as águas são interligadas, né? E aí, pelo caminho das águas, a gente conecta cidades. E pelas cidades, a gente pode conectar lixos. E a gente vai ter um impacto muito além do que a gente imagina. Mesmo quem está no Planalto Central pode ter um impacto no litoral. Então, esse é um exemplo de como a gente pode trabalhar com as rotinas de pensamento visível para introduzir um pensamento coletivo em sala de aula. No caso, a professora usou esse exemplo e usou o Jamboard para fazer o registro com os alunos, em que eles primeiro viam, pensavam e perguntavam sobre a primeira imagem, depois sobre a segunda e, por fim, essa última. E aí, a partir disso, fizeram um ciclo de investigação sobre as várias formas de água no planeta e como elas estão interligadas. A gente podia fazer isso sobre muitas outras práticas. Vocês querem fazer uma com a Tarsila do Amaral? Vocês querem fazer uma interpretação de uma obra artística? Vocês estão animados? Senão eu continuo falando aqui. Eu não posso falar horas e horas. Mas se vocês quiserem fazer com um quadro, a gente pode fazer. A Glaucia acabou de chegar. Eba, a Glaucia também parceira de muitas caminhadas. Ah, alguém quer entrar aqui comigo? Que bom! Pode entrar. Bem-vinda, Glau. Pode entrar aqui se você quiser. Aí eu tento projetar a imagem junto com vocês aqui na sala comigo. Bom, se vocês não pedirem, eu vou continuar falando. E aí a gente pode fazer uma experiência com arte ou não, vocês que escolhem. A gente pode fazer em todas as áreas do conhecimento. A gente já tem exemplos nas ciências humanas, nas ciências da natureza, nas artes, na educação física. Então, a gente fez uma primeira leitura de imagem que foi para introduzir temas de discussão das ciências da natureza. A gente pode fazer uma com arte, se vocês quiserem. Toda a ideia com essa discussão do pensamento visível, já vou fazer então. O André está falando aqui que acha que seria ótimo. A Eneida também, então beleza. Então, eu vou trazer para vocês, de novo, a gente vai fazer essa experiência do Vejo, Penso e Pergunto, mesclando com o Zoom. Primeiro a gente vai ver um fragmento da imagem, depois eu vou abrir mais um pouquinho, depois a gente vai abrir mais um tanto. E aí a gente vai agora, nessa segunda experimentação, tentar fazer bem detalhado o que eu vejo, descrever o que vocês estão vendo e o que vem na sua cabeça. E aí pensar um com o pensamento do outro, como que a gente pode ir alterando nossas concepções de acordo com o que o outro traz como um pensamento. Então, aqui, o que vocês estão vendo? O que vocês imaginam ser isso? O que vem à sua mente? Não tem certo e errado. Pode ser qualquer coisa. Depende do seu repertório.
os nossos olhos, né? Eles não simplesmente veem, eles veem com um repertório conceitual, como um óculos conceitual, que a gente aprende a partir das várias áreas do conhecimento, a interpretar o mundo, a falar do mundo. Então, o que vocês estão vendo? O que vocês acham que é isso aí? Não tem certo e errado. O vocês... O que vem à cabeça? Sem filtro. Pode escrever sem filtro, assim, brainstorm, toró de palpite, toró de ideias. Comecem a escrever aí o que vocês estão vendo. Uma imagem de livro infantil. Legal, Patrícia. O que te faz dizer isso? Você já viu isso em algum livro? Tem algum livro que está vindo na sua mente em especial? Quem se conecta com o pensamento da Patrícia? A Gláucia falou capa de livro. Então, vocês estão se conectando com algum livro, com alguma capa de livro. Uma conectou com o pensamento da outra e pensou em livro. Quem traz uma outra ideia? Quem se conecta, amplia ou modifica esse pensamento que foi trazido pela Patrícia e pela Gláucia? Não tem certo e errado. A imaginação é o limite. Vocês podem pensar o que quiserem, podem falar o que quiser. A ideia é exatamente essa da gente experimentar. O André está dizendo, uma imagem com cores fortes, bem traçadas, que remete ao ensino infantil. O que te faz dizer que é o ensino infantil? A Paty está dizendo, as cores me remetem isso. Então, cores muito vivas, contrastantes, né? A gente está vendo cores muito contrastantes entre si. Legal. E o que vocês acham que é essa imagem? Que parece ser essa forma colorida que vocês estão achando que se remete a um livro? Pode se remeter a outra coisa, mas mesmo que seja num livro, se for num livro. A Luciana disse, parece alguma obra da Tarsila do Amaral. O que te faz dizer isso, Lu? O que eu já falei antes? Ou o seu repertório a respeito disso? Acho que todo mundo aqui tem um certo repertório, né? De já ter visto várias obras e ter alguma representação ligada à Tarsila do Amaral. Você já tem uma ideia, né? Mas o que vocês acham que é isso? Ainda que seja um quadro da Tarsila do Amaral, como a Dinha está falando, que possa estar na capa de um livro didático, que possa estar numa capa de livro infantil, como a Letícia está dizendo, parece obra da autora, obras, né, da autora. Mas o que vocês acham que é essa forma aí? Esse pedacinho em especial remete ao que para vocês? Que objeto? Que objeto conhecido ou imaginado pode ser esse? Será que eu vou ter que trocar a imagem para vocês se arriscarem? A Paty fala, me lembrei da coleção de livros infantis que trabalham em imagem. Neles, os textos são mais curtos e a imagem mais marcante. Porque justamente essas imagens chamam muita atenção, né? A Glaucia está dizendo, ela acha que isso é uma árvore. A Patrícia disse, uma joaninha. Então, parece que a Camila está vendo um peixe. A Luciana vê. Parece o tronco de uma árvore ao fundo. Legal. Então, ao fundo tem um objeto, que é um tronco de uma árvore, tem uma bolota, né? E a gente vê um pedaço da copa, do que a gente supõe ser a copa da árvore, um fundo verde. E à frente tem essa forma. A Paty falou que acha que é uma joaninha. O André se conectou com esse pensamento. A Gláucia disse, sim, viu a árvore ao fundo. Legal, a árvore ao fundo acho que muita gente viu. E essa forma na frente é uma joaninha mesmo? Todo mundo tá com esse pensamento junto com a Patrícia? A Eneida, parece um tronco de árvore ao fundo. Sim. A Paty, fruta da árvore. Pode ser uma fruta que... tem uma fruta na árvore, pendurada ali na árvore. Legal. E o que é essa forma que a gente está vendo aí? É uma joaninha para todo mundo? Ou para outra pessoa pode ser outra coisa? Já me falaram que isso era um sapato, que isso era um tênis. A Eneida está falando, é um besouro. Então, a gente está pensando aí nesse fundo verde, né? Numa árvore com frutos e pode ser, então, um bicho, um besouro. Pode ser. O que mais? Alguém se conecta, amplia, modifica essa ideia? Traz mais algum pensamento para compartilhar aqui com o grupo? Um pensamento, uma sensação, uma intuição. A gente está aqui criando essa cultura de pensamento compartilhado. Mais alguma hipótese? Bom, vocês estão muito tímidos. Então, agora eu vou mostrar mais um zoom da imagem. A gente viu um zoom bem pequenininho, agora a gente vai ver um zoom um pouco mais afastado. Então, a gente agora está vendo esse bicho. O que vocês estão vendo agora? Acho que vocês
vão continuar vendo ao fundo a árvore com frutos. E agora a gente vê o quê? Um tatu. Fábio viu de cara um tatu. Quem mais vê outros bichos? Vocês acham que isso é um tatu? Que bicho é esse? E dá para ver outras coisas que estão aparecendo na imagem. Agora tem umas plantas ali à direita. Bem aqui na frente, no primeiro plano, tem um outro bicho aparecendo. Tem uma gramínea ali no meio. A Dinha disse, é uma lagarta que está aparecendo no primeiro plano. Legal. A Camila está dizendo, não é um tatu porque tem asa, né? Então pode ser, realmente. É difícil ver um tatu com asa. Mas se for um tatu da imaginação, pode ser. A Luciana disse, é uma ave. O Fábio, um tatu com características de ave. Pode ser um bicho imaginado, né? Não necessariamente um bicho real. A Camila está vendo aqui no primeiro plano uma centopeia. Folhas, plantas e centopeias. Descreveu agora a Patrícia, trazendo mais elementos. A Gláucia também achou essa lagarta no primeiro plano. Muito legal. E que bicho maluco é esse aí no meio? É um tatu com asas? É uma ave? O bico é de tucano, disse a Patrícia. Então a gente vai tendo uma mescla de diferentes animais aparecendo aí, né? Não exatamente uma espécie que a gente já sabe dizer. Parece um pássaro, né, Eneida? Tem asas, tem bico, como de tucano, mas tem um corpo meio de tatu, como viu o Fábio. É diferente. Então a Glau também viu aqui o tucano, mas é um tucano diferenciado, talvez um tucano com um corpo mais robusto, um tucano estilizado. Mas esse bico tá muito com cara de tucano, né? E aquelas linhas assim tá com cara de tatu, um tatu bola misturado com tucano, de alguma coisa. A Camila parece um bicho com composição de vários animais, como se a artista tivesse se dado uma liberdade poética de recriar num corpo de animal vários animais, trazendo diferentes elementos de textura e cor que não necessariamente a gente encontra assim num mesmo bicho. Pode ser. A gente está realmente falando de um quadro. Vou mostrar agora o quadro para vocês por inteiro. No primeiro plano é uma lagarta. Vamos ver agora? Aqui, ó. Este é o quadro inteiro. E agora, o que vocês estão vendo? A gente estava vendo só um pedacinho assim do quadro. Então a gente estava vendo aquele um pedacinhozinho do que seria aquele tatu, o corpo de tatu desse bicho meio tucano, meio diferente, com aquela árvore ao fundo cheia de frutos bonitos, que pode ser até uma mangueira, porque as frutas que estão ali são bem redondas e rosas. Aí a gente vê vários tipos de arbustos e árvores. A gente realmente viu aquela lagarta, tem uma lagarta andando ali no meio. E agora apareceu um sapo cururu, bem aqui na frente, um sapo verde. E apareceu, a Luciana disse, a Cuca. Esse é o quadro A Cuca. A Cuca é um quadro super importante da Tarsila do Amaral e que ela faz justamente essa mescla de elementos da nossa cultura brasileira, das nossas cores, da nossa árvore, da nossa paisagem, elementos de bichos reais, de árvores reais, mas também elementos imaginados. A Cuca, né, da nossa parlenda, da nossa canção de Niná, da Cuca Vem Pegar, não necessariamente é um bicho que a gente encontra assim na natureza, e aqui ele está imaginado pela Tarsila. Então, essa imaginação, né, de trazer nossas lendas, nossas representações, né, de fauna, flora e desses bichos imaginados que fazem parte da nossa história, da nossa imaginação, se conectam aí, então, com a ideia do Fábio, de que aquele tucano pode ser meio estilizado, tem elementos de tatu também muito específicos do Brasil. Então, aqui a gente está justamente num quadro que tem agora 100 anos, né? Que representa um pouco de um jeito muito brasileiro, saindo do estilo de pintura muito realista, que era o dominante na Europa no mesmo um pouco antes, né, na formação da Tarsila. No começo dos anos 20, eles estão ali inventando o modernismo na pintura, um jeito bem brasileiro de colocar as nossas formas, nossas cores, os nossos temas na tela e fazer um retrato vivo da cultura brasileira. Bom, a gente viu aqui, experimentamos juntos, né, 2 exemplos, 2 práticas muito simples e potentes de criar uma cultura de pensamento coletivo e compartilhado, eu com vocês. Eu fazendo um papel de mediadora e narradora, vocês escrevendo, e a gente podia fazer isso numa sala de aula, conversando. Eu poderia ir sendo escriba das hipóteses de vocês e a gente juntos ir pensando, mas o que te faz dizer isso? Quem se conecta com a ideia da Patrícia? Quem amplia e modifica? O que o Fábio trouxe
agora que modificou esse pensamento e o alargou? Quem que se conecta e recria esse pensamento? A mesma coisa que a gente tinha feito com aquelas imagens, aquelas fotos dos animais. Então, a gente está aqui justamente praticando uma estratégia de tornar esse pensamento coletivo visível e, para além de treinar uma habilidade de identificar, descrever, analisar, a gente está criando uma disposição, uma vontade de estar junto e participar, em que não tem perigo errar, não é uma questão a ser evitada. A gente quer justamente criar essa cultura, esse espaço de colaboração, de uma escuta cuidadosa de todos e de cada um, que todas as vozes importam, todas as hipóteses agregam, para a gente ir aprofundando o pensamento de algo mais raso, superficial, para perguntas mais profundas e que vão ter a ver com a intencionalidade da investigação. Se eu estou investigando ciências humanas, se eu estou investigando artes, educação física, eu vou ter perguntas diferentes. Então, o que toda essa pesquisa do Projeto Zero nos traz? Que não basta a gente treinar habilidades para fazer os estudantes desenvolverem uma aprendizagem mais profunda. A gente tem que desenvolver neles essa disposição, essa vontade de participar. E essa cultura de colaboração em sala de aula é muito importante. Esse pensar é um pensar coletivo, em que a gente vai ganhando um repertório coletivo. Compreender é mais do que descrever, identificar, explicar, interpretar. É a gente criando essa compreensão coletiva, alargando hipóteses, nos revendo, descobrindo um argumento próprio ou um argumento coletivo, achando evidências que sustentem nosso pensamento. Reconhecer diferentes pontos de vista e aí poder justamente aprender com o ponto de vista do outro e alargar o nosso próprio. E buscar sempre se autoavaliar, se autoconhecer, avaliar o que a gente pode fazer a partir disso e ter novas ideias, né? Então, tudo isso é permitir uma cultura de pensamento mais profunda e mais compartilhada e mais visível. Para citar o professor John Hattie, da pesquisa Aprendizagem Visível para Professores, ele vai dizer que a gente encontra essa aprendizagem visível quando nós, professores, reaprendemos a redesenhar o sentido da aprendizagem, pensando do ponto de vista dos estudantes, com os olhos dos alunos, e quando os alunos começam a ganhar com o nosso apoio, com a nossa mediação, essas ferramentas para se automonitorar e pensar o seu próprio pensamento em processo. Ou seja, eles vão ganhando ferramentas para se tornarem seus próprios professores. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ganhando capacidade de se autorregular, de se automonitorar e de se autoavaliar. Todas essas rotinas de pensamento visível do Projeto Zero, são mais de 50. A gente viu aqui a Vejo, Penso e Pergunto e o Zoom. A gente viu duas que são chave, mas tem muitas outras. Elas foram desenhadas estudando salas de aula real e deixando bem estruturado, com verbos simples, estrutura simples, esse pensamento estratégico. Esse pensamento que pensa o próprio pensar e que vai nos ajudando a ganhar consciência sobre como a gente mesmo pensa. Esse tipo de pensamento é o pensamento metacognitivo, que é a capacidade de a gente pensar o pensar. O que eu estava pensando antes, mas o que me fez dizer isso? Foi uma coisa que eu lembrei ou uma coisa que eu pensei? O que o pensamento do outro modificou do meu próprio pensamento? Quando a gente vai tendo esse tipo de exercício todo dia, um pouquinho na matemática para estudar frações, um pouco nas artes para introduzir uma apreciação artística, um pouco para ler uma imagem de jornal ou uma notícia de jornal, um pouco para ler uma foto histórica, um mapa, uma imagem que vai ser disparadora de uma conversa sobre o esporte, sobre a educação física ou sobre saúde mental. A gente vai desenvolvendo essas habilidades do pensar. E mais do que as habilidades, essa disposição de pensar junto, de escutar o que o outro está dizendo, de se conectar com a ideia do outro, de ir além do superficial, de buscar ir mais fundo. Com isso, a gente vai criando essa disposição de pensamento aprofundado. Então, é isso que a gente propõe, né, na discussão das aprendizagens visíveis, fortalecendo perguntas profundas em sala de aula, com sentido e significado para os estudantes, e, aos poucos, produzindo uma documentação que facilita a avaliação dos estudantes em processo, que é o que a gente chama de avaliação formativa. Então, a gente retoma lá do começo aquele triângulo pedagógico. A gente vai reaprendendo com essas ferramentas e com essas práticas em grupo a repensar o que é mesmo que eu tenho que ensinar, por que isso é importante, qual é a pergunta essencial que eu tenho que fazer,
como que eu vou ensinar? Como que eu vou engajar? Como que eu vou criar um pensamento coletivo e colaborativo em sala de aula para que todos queiram participar mais e não tenham medo de errar e de falar seu pensamento? E por fim, como eu vou avaliar? Como que eu vou trazer evidências de que os alunos estão aprendendo e se deslocando de um nível mais raso para um nível mais profundo da aprendizagem? Essa é a nossa proposta. Em breve a gente vai colocar a palestra inteira com todos os slides no nosso canal de YouTube para todo mundo poder ver. Ela tem só 15 minutos. E eu quero deixar aqui o convite para vocês participarem dos nossos cursos de inverno, nossos cursos de julho. Vai ser na última semana de julho. Todos síncronos, online, né? Para o Brasil inteiro poder participar. Que vai ser, são 3 cursos que a gente está oferecendo. O Aprendizagens Visíveis nas Áreas do Conhecimento, em que a gente faz esse tipo de experimentação que a gente viu aqui e muito mais em todas as áreas do conhecimento. A gente tem o Matemática Visual Aberta e Criativa, que é todo esse ferramental aplicado à matemática para gerar uma cultura de pensamento profundo e participação, superando o medo da matemática. E o Planejamento Reverso, como que a gente alinha ensino, currículo e avaliação por meio desse planejamento para uma compreensão mais profunda dos estudantes. Também usando muitas ferramentas de aprendizagem visível e metodologias ativas. Quem escrever para a gente aqui no direct falando eu quero a promoção, a gente vai dar um desconto especial nos cursos que vocês quiserem. A gente vai dar pelo menos mais 5%, porque a gente já tem uma política de descontos, né? Para ex-alunos tem bastante desconto. Quando vem professores de uma mesma escola, em times de professores, a gente dá desconto, porque a gente gosta muito de ter professores trabalhando junto da mesma escola. Quando é ex-aluno, quando é de turminha, né? Quando é de escola pública, tem um super desconto, então chamem seus amigos de escola pública. E quando você faz um combo também de todos os cursos, de 2 cursos ou 3, você ganha mais desconto ainda. Então escreve pra gente, venham participar, esses cursos estão ficando cada vez mais gostosos. Olhem lá os testemunhos que a gente coloca no site, os testemunhos que a gente coloca aqui também no Instagram, de quem já passou por lá. E também naveguem aí na nossa comunidade de práticas. Oba, um monte de gente aqui querendo. A Camila, o Felipe, a Patrícia, a Rosana. Oba, tô achando maravilhoso isso. E a gente tem no nosso site um blog. No blog tem várias coisas, mas eu quero chamar a atenção para vocês da comunidade de práticas em aprendizagens visíveis, em que professores, a maioria ex-alunos meus, né, escreveram práticas muito potentes com essas rotinas de pensamento visível em todas as áreas do conhecimento, do primeiro ano ao ensino médio, e compartilham ali seus saberes e vêm nas lives contar. Tem professores também que não foram meus alunos, que foram atrás do livro, conheceram as práticas, se encantaram e começaram a aplicar em suas salas de aula. Como o Diogo, que começou a fazer isso, né, coordenador lá do Mato Grosso do Sul, e que está trabalhando na formação de professores e com os estudantes, as rotinas de pensamento visível. Depois ele veio fazer curso. E também a professora Janaína Cunha, que também não foi minha aluna e que ela aprendeu estudando aqui com a gente, né, nesses momentos de prática coletiva e com o livro, que é essa nossa ideia, da gente ir fazendo uma comunidade de práticas de professores, em que a gente possa ter práticas que nos inspirem, que façam a gente repensar possibilidades, que façam a gente ter ferramentas para trabalhar temas até espinhudos e polêmicos, como os que acontecem todo dia no Brasil. Então, a gente ter essa ferramenta e essa experimentação coletiva para a gente sair recriando e, sobretudo, criando sentido e significado no que a gente faz em sala de aula. Para mim, o maior indicador, e eu termino aqui, é uma frase também de mais de 100 anos do professor John Dewey, que ele fala assim, que o desejo mais importante a se formar é o desejo de sempre querer continuar aprendendo, né? Então, se a gente tem alunos que querem vir para a sala de aula, que querem continuar aprendendo, bingo, a gente está indo para o caminho certo. A Luciana está dizendo, meu livro chegou hoje. Esse livro aqui, Lu, que bom! Espero que a gente se encontre um dia para eu fazer um autógrafo para você. Muito legal você participar aqui conosco, depois conta o que você achou. Viu? Então, gente, super obrigada pela participação. Adorei essa live interativa prática e
Continuem nos acompanhando. Quem inscrever no direct vai ganhar um super desconto dos nossos cursos, tá bom? Beijo, boa noite, boa semana. Obrigada.